No episódio anterior, você viu como Foz do Iguaçu é muito além das Cataratas do Iguaçu. Se você não assistiu ainda esse episódio, o link está aparecendo aqui na tela. Corre lá! Fala, galeritos e galeritas do meu querido Brasil varonil, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é as Cataratas do Iguaçu. Eu não quero te enrolar, então vamos direto ao ponto. Como é que você faz para chegar nas Cataratas do Iguaçu? Você tem a opção do ônibus, que é a opção mais barata. Eu estou aqui no terminal urbano, o TTU, que fica no centro da cidade. E você pega o ônibus da linha 120, que faz aqui do TTU, para o Parque Nacional. E ele também passa no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Eu tava crente que ia pegar o ônibus na maior paz para chegar nas cataratas do lado brasileiro. Até que percebi algo estranho. Todos os ônibus no terminal parados muito próximos uns dos outros e sem motorista. Coisa normal não era não. Vocês estão vendo que todos esses ônibus estão alinhados de forma bem estranha, ó, um bem junto do outro. É porque está tendo rumor que vai acontecer uma greve dos rodoviários urbanos essa semana aqui em Foz do Iguaçu. Então o pessoal simplesmente não está botando ônibus para circular, ele só está parado aqui e tipo, quem estiver esperando o ônibus que se lasque, porque não vai conseguir sair do lugar. Realmente houve greve dos ônibus justamente quando fui conhecer as cataratas. Por isso, eu tive que pedir um Uber e gastei um rim no valor da corrida. Fazer o que, né? A visita ao Parque Nacional do Iguaçu é por hora marcada e olha só, faltavam poucos minutos para o horário que eu tinha comprado. Bem, emocionante foi, né? Pelo menos. Quase que perdi esse ônibus, cara. Quase. Eu cheguei na estação que pega o ônibus cerca de 3 minutos atrasado. 3 minutos. Cheguei 10h03. E o ônibus já tava indo embora. Mas aí, né, brasileiro, brasileiragem puríssima daqui. Por isso que é bom ser brasileiro. Teve um desenrolo e deixaram eu entrar, né? Aí eu consegui embarcar no ônibus das 10. E também não atrasou ninguém, né? Tá todo mundo aqui de boa. Então tá tranquilo. Não vou ficar com esse peso na minha consciência de talvez estar atrasando o passeio dos outros. A segunda parada é onde a galera costuma descer para já começar a fazer os passeios aqui de contemplação das cataratas. Aí é só tu marcar, vai ter a primeira parada, que é o pessoal que desce para fazer aquele passeio de barco, né, de bote, que passa por debaixo das cataratas. É a primeira parada. Aí na segunda parada tu desce. Não vai esquecer isso não, hein? Como vocês estão vendo aqui nessas cataratas aqui dessa parte, tá bem seco porque tá chovendo bem menos que o esperado para fevereiro. Fevereiro costuma ser um mês chuvoso. Tá com essa paisagem. Não perde a sua beleza, claro que não. Mas não tem aquela coisa espetacular, gigantesca, majestosa das cataratas super, hiper, mega cheias de água, né? Mas tá bom. Não reclamo muito não. Estou num dos lugares mais bonitos do planeta Terra. Mas em compensação, a água tá muito bonita, tá esverdeada,
tá mais clara, porque como tem menos volume de água, a água fica menos barrenta, menos turva. Todo o caminho de contemplação das cataratas do Iguaçu pelo lado brasileiro é através de caminhos que vão margeando uma encosta, e a cada passo adiante é uma nova descoberta, é uma nova perspectiva, uma nova surpresa. E que boas surpresas a gente vai encontrar! Eu achei a estrutura bacaninha aqui da parte brasileira do parque. Toda a parte é pavimentada. Tem alguns degraus, uns sobes, uns desces, uns sobes, uns desces, mas faz parte. Uma recomendação muito importante que eu te dou: vem com roupa leve, vem com tênis de corrida, tênis de caminhada, não vem com roupa pesada e nem calçado que possa doer enquanto você estiver andando aqui. Vem comigo que vou te mostrar a parte final do trajeto pelo lado brasileiro. São passarelas suspensas que ficam mais próximas da parte com maior volume de água das cataratas do Iguaçu, que se chama Garganta do Diabo. A força da natureza é algo que, ao mesmo tempo que te encanta, te assusta. E ao chegar nesse lugar, é que a relação bela e ao mesmo tempo assustadora se intensifica. Cara, eu tô muito feliz, mano. Pô, é um lugar que eu sempre quis conhecer, desde pequenininho. E graças a Deus, tô aqui. Já sabe, né? Fica comigo até o final. Nem todo mundo sabe que as Cataratas do Iguaçu ficam entre dois países diferentes, Brasil e Argentina. Infelizmente, não tem como acessar o lado argentino direto do lado brasileiro, apesar de ficarem um de frente para o outro. Você é obrigado a voltar para a cidade de Foz do Iguaçu e em seguida cruzar a fronteira para a Argentina através da ponte Tancredo Neves, chegando na cidade argentina de Puerto Iguaçu. Para você chegar nas cataratas argentinas, é um esquema diferente. Primeiro você tem que passar pelo controle de fronteira. Se você é brasileiro, no máximo vão pedir o seu RG. Assim que você atravessar a fronteira, você vai ver um ônibus escrito Cruzeiro del Norte. Ele costuma sempre estar ali no mesmo lugar, ali um pouquinho depois da aduana argentina. Aí você entra nesse ônibus e ele vai te levar para o terminal da cidade de Puerto Iguaçu. Chegando no terminal de Puerto Iguaçu, o ônibus das cataratas, ele fica do lado do ônibus Cruzeiro del Norte. É literalmente do lado. Você vai descer do Cruzeiro del Norte, vai atravessar e você vai pegar o ônibus para o Parque Nacional. A viagem mais longa é a que te leva do terminal de ônibus de Puerto Iguaçu até a entrada do Parque Nacional del Iguaçu. Eu fiquei surpreso pelo fato de que a passagem desse ônibus pode ser paga em reais, o que ajuda muito a brasileirada que quer conhecer as cataratas argentinas. Agora, chegamos na entrada do complexo argentino das Cataratas do Iguaçu. O esquema para comprar o ingresso é parecido com o que acontece no lado brasileiro, mas o site que administra as reservas do lado argentino é uma bagunça. Vive dando erros quando você tenta comprar antecipado, e só consegui comprar o meu bilhete no dia em que fui visitar. Eu sugiro fazer a compra no próprio guichê do parque. Bem menos dor de cabeça, né?
mas aviso que lá só aceita o peso argentino como forma de pagamento. O translado dentro do Parque Nacional do Iguaçu do lado argentino é feito por um trenzinho turístico, ao invés do ônibus do lado brasileiro que você viu minutos atrás. O trajeto consiste em passar pela belíssima selva subtropical característica do lugar, parando em algumas estações turísticas que dão acesso a diferentes partes das cataratas. Vem comigo nesse trem que vou te levar para um lugar muito especial. Aqui na parte argentina, a estrutura é um pouquinho melhor, eu tenho percebido, só na questão mesmo de você não ter muito sobe e desce. Você já vai direto para a Garganta do Diabo e o lugar é bem plano, então você parece que cansa menos, entendeu? Mas é só uma questão mesmo de pouca coisa, não acho assim uma diferença muito grande não. Que doideira! Esse é o maior destaque do lado argentino das Cataratas do Iguaçu, a Garganta do Diabo. É a parte das cataratas com maior volume de água e largura. Suas quedas chegam aos 80 metros de altura. A diferença daqui do lado argentino para o lado brasileiro é a seguinte, vou fazer uma comparação que se você for do Rio de Janeiro, você vai entender super bem. É como se o lado argentino fosse o Rio de Janeiro e o lado brasileiro fosse Niterói. Ou seja, a maior parte das quedas d'água estão no lado argentino, porém a melhor vista é do lado brasileiro. Infelizmente, eu tinha pouco tempo nesse dia e não pude aproveitar de tudo que o lado argentino das cataratas poderia me oferecer. Depois de visitar a Garganta do Diabo, pelo menos deu tempo de visitar uma parte do Circuito Superior, que é uma região no meio do caminho entre a entrada do parque e a Garganta do Diabo. São tantas quedas d'água que a gente nem passa a contar mais. Enquanto você tiver fôlego e vontade, aproveite que a vida é curta e visita esse lugar. Só viva e a sua felicidade vai fluir assim como as águas das cataratas do Iguaçu. Pessoal, assim eu encerro mais um vídeo aqui do meu canal e mostro pra você como o Brasil é um país maravilhoso. Você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreve no meu canal, não perde o seu tempo, dá aquele joinha
esperto, maroto para fortalecer o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você conheça no planeta Terra. E é isso aí, galera. Meu muito obrigado para você que esteve comigo até o final. E vou indo nessa. Fui.